Queridos irmãos internautas que nos acompanham nesta noite, que a paz do Cristo nos envolva a todos, porque iremos certamente nesta noite nos beneficiar com as luzes do Evangelho no tratamento que iremos dar ao tema Novos Rumos. Antes de iniciarmos a palestra desta noite, gostaria de solicitar um minuto apenas para que pudéssemos vibrar em uníssono em favor de todos os que se fizeram vítimas do desastre ambiental em Minas Gerais e que pudéssemos solicitar à espiritualidade todo o amparo, todo o apoio, toda a consolação aos parentes, aos amigos e, em particular, bênçãos de renovação endereçado a cada um de nós, para que possamos endereçar as nossas vidas no sentido do respeito, mais do que tudo, o respeito e a gratidão pela imensa bênção de estar encarnado neste paraíso para nós, no nível de nosso crescimento espiritual, que é estarmos encarnados na Terra. Por isso mesmo, o respeito que devemos ter nas nossas ações, nas atividades econômicas, para sempre tratar o meio ambiente como presente divino. E neste sentido, nos colocando dispostos a renovar as nossas ações em solidariedade e em fraternidade aos nossos irmãos em Minas Gerais, possamos neste instante endereçar-lhes o melhor do que temos em nós, em amor, pelas ligações sutis que nos vinculam a todos. O tema da noite de hoje, Novos Rumos, acena, evidentemente, para este momento em que nós nos colocamos, sempre ao início do ano, em nos colocarmos na condição de querermos modificar o rumo de nossas vidas. Porque consideramos que o símbolo da passagem do ano nos endereça novamente a oportunidade de redefinir a trajetória de nossa própria vida. E é por isso mesmo que começamos a planejar, a estabelecer metas, a criar um roteiro existencial nestes momentos dos primeiros dias do ano, do nosso mês de janeiro. Isto se repete em todos os lares e na vida de cada um, mas é importante que saibamos que o momento efetivo de mudarmos a nossa vida não se estabelece em função de uma data. Ela se estabelece fundamentalmente quando abraçamos o Evangelho do Cristo, quando buscamos despertar para as verdades que Ele nos proporciona. E por isso mesmo, na medida em que contactamos as verdades que o Cristo nos ensina, mudamos a rota da nossa vida. Nestes instantes, como nesta ocorrência de uma tragédia coletiva, nós nos colocamos na condição de percebermos as sombras que nos cercam e dizemos: olha, como existe um desrespeito à vida,
e dizemos e falamos sobre as autoridades públicas nos diversos níveis, cobrando ações que possam conduzir a outras formas de relação do homem diante destas catástrofes, para evitá-las, para preveni-las, para minorá-las, mas também por outras ocorrências, porque estamos acostumados a ouvir mais recentemente as notícias sobre violência urbana, as notícias relativas à crise econômica, ao desemprego, e tudo isto, de alguma forma, cria um ambiente de desesperança, cria um ambiente em que nos sentimos cercados de sombras. E quando ouvimos os relatos de jovens, mas não apenas os jovens, com os eventos dos suicídios, mas não só os suicídios, mas também a ocorrência crescente de ansiedade generalizada, de depressão, ficamos a imaginar o que pode alterar a rota na qual nos lançamos na vida. Porque é verdade que desenvolvemos em vários aspectos. A civilização desenvolveu-se em vários aspectos, particularmente na tecnologia. Resolvemos graves e grandes problemas da humanidade, no campo da saúde, na perspectiva de poder produzir mais e mais bens de todos os tipos, alimentos. Estamos hoje certamente cercados de comodidades e dizemos, avançamos. Mas é verdade também que estamos cada vez mais imersos no mundo em que constatamos que as sombras da alma, aquelas que nos vinculam à profunda tristeza, ainda se reveste na consideração daquilo que somos hoje e naquilo que projetamos para o futuro. Porque muitas pessoas projetam um futuro baseado no medo, na insegurança, na incerteza. E por isso mesmo, quando depois de depositar todas as esperanças nos alimentos, nos prazeres possibilitados pelo conforto da vida moderna, nos jogos de videogames, nos prazeres que nos são convocados pelos esportes e particularmente por aqueles que envolvem riscos, tudo isso já experimentamos ao longo desta e de outras existências. E o vazio da alma nos convoca para um despertamento daquilo que São João da Cruz falava, a noite escura da alma. A vivência de uma tristeza profunda, a vivência mesmo de uma depressão. E ela pode ocorrer por diversos aspectos, porque nos desencantamos da vida e dizemos, existe causa para isso. Nos desencantamos porque perdemos a afeição querida, nos desencantamos porque não encontramos na nossa trajetória a resolução do emprego, a resolução daquele desejo profissional, ou quem sabe mesmo, nos casos mais graves, porque perdemos pela desencarnação um ente querido. E tudo isso registra essa movimentação nossa em direção de algo que nos solucione estes graves problemas da vida. E buscamos a Jesus. E finalmente buscamos a Jesus. Porque não há endereçamento melhor para solucionar os nossos problemas que voltarmos os nossos olhos para Jesus e seu Evangelho. A questão está em como nos aproximamos do Evangelho de Jesus, como o percebemos, como vamos em direção a Ele e como a partir deste contato percebemos que a nossa vida modifica a sua rota. E esta percepção nos leva a várias passagens do Evangelho, certamente, que poderíamos
discorrer para observar transformações profundas. Porque muitas vezes, quando estamos vivenciando um momento de grande desesperação, de depressões profundas, nos colocamos diante da vida como se mortos estivéssemos. É a morte em vida. E buscar observar como saímos de uma situação de morte para a vida no Evangelho nos remete para aquela situação máxima, que é tratada no Evangelho como ressurreição. E temos algumas passagens, mas particularmente 3, né? Porque vamos encontrar o filho da viúva de Naim, vamos encontrar a filha de Jairo e vamos encontrar o exemplo máximo em Lázaro. E vamos encontrá-lo numa exposição de um evangelho todo particular, que é o Evangelho de João. Porque o Evangelho de João é o evangelho espiritual por excelência. E porque a sua narrativa é uma narrativa que expõe Jesus através dos seus sinais. E por isso mesmo é importante resgatar deste relato de João a majestade que iremos encontrar da proposta que Jesus nos faz nessa passagem evangélica de renovação de nós mesmos, de ressurreição para a vida. E esta é a grande proposta que vamos encontrar no Evangelho de João, em seu capítulo 11, quando tratamos da ressurreição de Lázaro. Porque é dito no capítulo 11 que Jesus estava em uma localidade e lhe é trazido um homem que vinha em nome de Marta e Maria, irmãs de Lázaro, trazendo-lhe a comunicação de que Lázaro estava doente. E diz a mensagem: Senhor, aquele que amas está doente. E é interessante porque o escrito evangélico traz na voz do mensageiro a ideia de que Jesus amava aquele que estava doente, mas era um amor explicitado na forma de um amor amizade. Mas o evangelista faz questão de depois dizer que de fato Jesus amava Maria, a irmã dela e Lázaro. E quando o evangelista coloca isso, coloca Jesus amando o amor ágape, o amor em profundidade, o amor em predileção. Ele faz questão de registrar que é esse o tipo de amor que Jesus tinha por estas irmãs e por seu irmão Lázaro. E é interessante porque lemos o relato e aquele que lê este relato fica com a ideia: Jesus, como ama, haverá de atendê-lo. Porque é assim que nos dirigimos a Jesus. Quando nas nossas aflições nos dirigimos a Jesus, e se já nos consideramos vinculados à sua mensagem, se já nos consideramos cristãos, se já nos consideramos praticando o bem, dizemos na nossa intimidade, dizemos: Jesus, tu que me amas, eu estou doente. E queremos o atendimento daquela nossa demanda. Jesus haverá de nos atender, porque somos vinculados a Jesus, e ninguém era tão vinculado a Jesus na expressão daquilo que é trazido como esta família, na casa de quem ele se hospedava sempre. Mas Jesus, em ouvindo aquele relato, não só diz para conhecimento do mensageiro
e dos discípulos, essa doença não é para a morte, mas para o reconhecimento de Deus, para que o Filho de Deus seja reconhecido por meio dela. As traduções colocam para a glória de Deus ou para que o Filho seja glorificado. Obviamente que se trouxermos para a tradução em português, não fica o sentido claro, porque temos a ideia de glória como uma distinção, e Deus não precisa de distinção, e Jesus não precisa de distinção. O que precisamos é reconhecê-lo pela missão que ele tem e reconhecer o Pai na majestade do Criador, amor em absoluto. Pois bem, em dizendo isso e sabendo do ocorrido e falando que esta não era uma doença que levaria à morte, ele permaneceu 2 dias no lugar em que estava. E era, evidentemente, fora da Judéia, porque depois, quando ele decide-se em ir em direção a Lázaro, ele diz: vamos à Judéia. E é provável, os comentaristas do Evangelho haverão de considerar que ele devia estar na Galileia. Era um percurso que duraria 2 dias. Havia uma certa distância. E ele vai colocar aos discípulos, mais adiante, quando ele se decide a ir 2 dias depois, ele diz: vamos à Judéia de novo. E os discípulos se alarmaram, porque ele havia sido perseguido na Judéia, e se ele fosse lá, ele poderia ser preso, assassinado. E eles dizem: Rabi, ainda agora procuravam lapidar-te os judeus, e de novo vais lá? E responde Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Se, no entanto, andar de noite, tropeça, porque a luz não está nele. E complementa Jesus: Lázaro, nosso amigo, adormeceu, mas vou para que o desperte. E os discípulos dizem: se adormeceu, se salvará. Mas Jesus falara da morte dele, e eles julgaram que falasse do adormecimento do sono. É como relata João Evangelista. E Jesus, percebendo que os discípulos não entenderam, afirma: Lázaro morreu. Então causa a sensação. Vejamos, e ele diz: e alegro-me por vós, porque eu não estava lá, para que creiais. Mas vamos a ele. Veja, pareceria uma contradição, ou então Jesus não teria condições de prever, porque ele havia dito um pouco antes ao mensageiro que Lázaro, a doença de Lázaro não levaria à morte, e logo em seguida ele vai dizer: Lázaro está morto. E devemos compreender na dimensão daquilo que depois ele retrucou aos discípulos, dizendo: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz do mundo, mas à noite pode tropeçar, porque lhes falta luz própria. Naquela situação, Lázaro haveria de estar passando na noite escura da alma. E havia, portanto, Jesus de destacar este tipo de morte, a morte em vida, e não a morte física tal como todos imaginavam. Não faria sentido um Jesus contraditório que antes diz: esta doença não levará à morte, e depois haveria de dizer: Lázaro está morto. Se é a mesma morte de que fala Jesus, haveria contradição, e não há, porque em Jesus não há contradições. E os discípulos vão com ele em direção à Judéia, em direção a Betânia, que ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém.
E essa situação é interessante para que percebamos todas as condições em que, quando doentes da alma, nos dirigimos em direção a Jesus, como os que nos cercam consideram essas propostas. E haveria de considerarmos nesta situação que Jesus, em permanecendo 2 dias distanciados dessa situação, porque ao chegar em Betânia, como somos todos informados, 4 dias antes haveria Lázaro de ter morrido, segundo a narrativa evangélica. Então, se Jesus permaneceu 2 dias, e 2 dias depois, em chegando a Betânia, ele se apresenta e Lázaro, portanto, haveria de ter morrido, basicamente naqueles instantes em que Jesus havia recebido a notícia da sua doença. Então, vejamos, se Jesus sabia do ocorrido a Lázaro e permaneceu por 2 dias, é porque haveria de ter um sentido importante, uma lição a ser trazida por aquele evento. Não mediria ele o amor por Lázaro, como não mede ele o amor por cada um de nós, por não ter atendido ao desejo dos que nos cercam, não ter atendido ao nosso próprio desejo, conforme a nossa forma de ver as coisas. E é por isso que passamos por dificuldades e dizemos: onde está Jesus? Onde está o Pai que não me atende nesta minha aflição? Não sabendo Ele, não sabendo nós, que em todos os instantes Jesus está presente conosco, o Pai está presente conosco, nos assistindo e nos possibilitando a renovação de nós mesmos. Jesus, obviamente, nas suas preleções com os discípulos, porque vejamos, nesta oportunidade, já estávamos mais próximos do evento da crucificação, então 3 anos haviam convivido mais diretamente com Jesus e ainda não se aperceberam das lições profundas sobre a vida eterna. E as perguntas que se faziam ainda não conseguiam adentrar no universo rico das lições que Jesus possibilitava. Mas em chegando Jesus à vila aonde morava Lázaro e suas irmãs, haverá ele de encontrar. Marta vai ao seu encontro. E é interessante esta questão porque Marta ouviu dizer que Jesus tinha chegado ou estava próximo da vila e vai ao encontro dele. Maria fica sentada em casa. E aí Marta, em se aproximando de Jesus, diz: Senhor, se aqui tivesses estado, o meu irmão não teria morrido. Era como que uma admoestação, como se tivesse mostrando uma certa zangazinha por ele não ter vindo antes. E logo em seguida complementa: mas agora eu sei que tudo o que a Deus pedires, Deus te dará. A ideia de confiança vem de imediato, porque era um espírito evoluído, aquele era um espírito maduro. Nós nos acostumamos a perceber na dualidade Maria e Marta como se Marta fosse alguém que não tivesse madureza espiritual. Dizemos, Maria é a contemplativa, é a que fica com a melhor parte, por outra passagem evangélica. E Marta era dos afazeres, a prática, mas elas representam a dualidade que temos em nós mesmos. Temos o lado espiritual, mais contemplativo, e temos o lado dos afazeres, das responsabilidades, e Jesus nos conclama a ser as 2 partes da personalidade, sermos Maria e sermos Marta.
Não podemos tratar Marta de forma menor, porque na passagem evangélica que falávamos, diz Jesus naquele instante que Maria estaria com a melhor parte, porque se aproximava dele para os seus ensinos, enquanto Marta se dedicava aos afazeres. Mas todo o evangelho é uma conclamação para, estando no mundo, agirmos no mundo com responsabilidade, agirmos diante dos nossos afazeres. Marta é, portanto, aquela que se aproxima de Jesus e é a primeira aproximação, a aproximação racional, a aproximação prática, mas é também alguém que demonstra profunda maturidade espiritual, porque logo em seguida diz Jesus: o teu irmão ressuscitará. É imediato, diante daquela colocação dela: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mostrando confiança de que, se ele pedisse a Deus, qualquer coisa haveria de ser atendido. Mas aquele impacto da frase de Jesus, o teu irmão ressuscitará. A ideia de ressuscitar é a ideia de levantar-se. Levantará, se erguerá. E ela disse: sei que ressuscitará, porque tinha na cultura judaica a ideia da ressurreição no fim do ciclo, no fim dos dias, como é colocado nas traduções. Mas diz-lhe Jesus em seguida: eu sou a ressurreição e a vida. E é fundamental percebermos essas passagens, particularmente agora aqui no Evangelho de João. Basicamente temos todas no Evangelho de João, quando vemos Jesus e ele diz: eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho para a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Porque em geral, quando fala, não fala o personagem Jesus nas suas conversações, mas sim o Espírito crístico que animava em Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida, ou a ressurreição da vida. E naquele momento Marta disse: sim, eu sei que meu irmão haverá de ressuscitar no dia derradeiro. Mas Jesus diz: quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Olha que passagem maravilhosa. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá. As traduções colocam até a eternidade, ou não morrerá mais até o final dos ciclos, o que significa, em última instância, que aquele que já vive em Cristo não precisará mais passar por estas mortes, destas encarnações de baixo teor vibratório, porque já buscou e já alcançou a unificação. Mas, a unificação com o divino, mas aqueles que ainda estão necessitando passar pela morte, mesmo aqueles que passem pela morte, ainda assim viverão. É uma passagem extraordinária, carregada de consolação, de bênçãos. E diz Emmanuel que, diante da morte de um ente querido, deveríamos nos lembrar desta passagem extraordinária de Jesus falando a esta família. Porque o apóstolo Emmanuel nos lembra que o Evangelho não é o relato daquilo que foi a passagem do Cristo unicamente há 2000 anos. O Evangelho permanece vivo para a existência de cada um de nós. É roteiro existencial para cada um de nós, é convite a cada um de nós. E quando Jesus fala às irmãs de Lázaro, está falando a nós mesmos. Está nos dizendo a nós que passamos por dores da separação na desencarnação de um ente querido, a nos informar que ele viverá,
que ele se erguerá, porque os que creem haverão de perceber a vida eterna, e mesmo que tenham que passar pela morte, ainda assim se erguerão, ressuscitarão. E aqueles que, chegado ao ponto de crer e viver em Cristo, já nem mais precisarão passar pela morte. E é uma passagem maravilhosa, porque logo em seguida Jesus, o Cristo, melhor dizendo, ao dizer isso, disse: acreditas nisso? E é uma pergunta ainda, novamente precisamos dizer, endereçada a cada um de nós. É como se agora Jesus estivesse dizendo a cada um de nós: acreditas nisso? E qual é a nossa resposta? Diante de Jesus nos perguntando: acreditas nisso? Porque este espírito maduro de Marta, em imediato, em lhe percebendo, não só sentiu, compreendeu, mas intuiu que era ele, o Cristo Jesus, e diz: sim, Senhor, eu acredito que tu és o Cristo, o Filho de Deus que veio para o mundo. E é magnífico porque esta mesma frase encontramos na resposta de Pedro para Jesus. Pedro, quando diz a Jesus que ele é o Cristo, quando ele pergunta: e tu, o que dizes de mim? Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo. E é a mesma colocação, e é interessante porque naquela passagem dizia Jesus a Pedro: tu o revelaste isto, não por ti, mas pelo Pai que te revelou, dando a entender que ele, médium por excelência, havia assimilado a comunicação a ele para dizer aquilo. Da mesma forma, podemos entender este espírito extraordinário de Marta, diante daquela pergunta do Cristo, respondendo, inspirada: Senhor, tu és o Cristo. É uma maravilha esta passagem, porque nos convoca diante destes infortúnios a acreditar e buscar viver em Cristo Jesus. E tendo dito isto, logo em seguida Marta vai dentro da casa e fala em segredo para Maria. Imaginemos, ela vai falar em segredo porque diz: Jesus está aí, o Cristo está aí, e eu quero te dizer aqui que aconteceu tal coisa. Não tem no relato, diz que ela se aproximou e comunicou a Maria, mas imaginemos ela, depois de passar por essa experiência, o que diríamos? Se nós tivéssemos uma experiência como essa diante de Jesus e fôssemos contar à nossa irmã o que se passa, como é que iríamos realizar isto? E é tão significativo porque logo em seguida Maria, que estava ali cercada de convivas que estavam ali para lhes trazer as condolências, ela sai de imediato, vai em direção a Jesus, que se colocava na proximidade e ainda permanecia no mesmo local onde Marta o tinha encontrado, e chegando lá, repete a mesma frase que Marta tinha dito: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas, ao contrário de Marta, já vem se jogando aos pés de Jesus, em gestos de humildade, daquela que era, por excelência, a contemplativa, toda amante do Mestre amado Jesus, e se lança aos seus pés. E logo em seguida é o Cristo a dizer que perguntar aonde tinham colocado o corpo, e se dirige até a localidade para que pudesse realizar as suas vibrações magnéticas que haveriam, de magnetismo que haveriam de recolocar para a vida ativa aquele que era o seu amigo muito amado. Mas naquele instante, Maria se lança aos seus pés e chora.
E os judeus que a acompanharam, porque viram ela sair em prantos, imaginavam que ela iria em direção ao túmulo e se encontram com ela lançada aos pés de Jesus, chorando. E é relatado no Evangelho, no mais curto versículo da Bíblia, Jesus chora. Os seus olhos enchem-se de lágrimas. Jesus comove-se com aquele espírito maravilhoso, muito querido a Ele, em sua entrega. E diz Jesus, perguntando aonde é que tinham colocado. E naquele instante, os judeus cercaram e, vendo Jesus com lágrimas nos olhos, diz: vede como o amavam, mas sempre vem um venenozinho. Se ele abriu os olhos do cego, por que não veio para curar-lhe? Essa é a percepção que temos em Jesus. Porque durante muitas oportunidades, nesta ou noutras existências, cobramos de Jesus que nos atendesse aos nossos reclamos e dizemos: eu sofro tanto, Senhor, eu estou passando por esta situação, onde estás tu? E quando não temos a resposta da forma como queremos, abandonamos o Cristo de Deus. Ou então dizemos, diante de uma situação em que vemos alguém, algumas pessoas dizem: mas rapaz, fulano é tão ligado na igreja tal, ou então junto ao espiritismo, ou então junto, seja qual for a expressão de religiosidade, e aconteceu tal coisa, e ele clamou tanto a ajuda de Jesus, por que Jesus não o apoiou? Jesus não pode tudo? Há sempre esses comentários, existem sempre esses comentários buscando diminuir a presença do divino em nós. Mas aí Jesus vai em direção a Lázaro. E é interessante essa circunstância, porque indo em direção a Lázaro, ele, chegando lá, como já fazia 4 dias, Marta se lança e diz: Senhor, porque ele pede para tirar a pedra, uma pedra que se colocava na abertura do túmulo, e ele pede para se deslocar, e Marta, racional como sempre: Senhor, mas já fazem 4 dias, o corpo fede. Ele pede não só que abra, mas ele vai dizer que ela, pergunta a ela: eu não já te falei que ele iria se erguer? Não acreditastes? E diz-lhe, e é interessante porque vai se falar que Jesus agitou-se no Espírito. É interessante porque há nesta passagem e outras em que Jesus, algumas traduções diz perturbou-se, ou uma tradução diz irritou-se, como se fosse uma irritação, e se lemos dessa maneira, imaginamos Jesus irritado com aquela situação. Mas há uma transformação, porque a palavra, a voz transmuta-se, modifica-se, vibra numa entonação diferente. E é dita só nesta passagem e outra que Jesus gritou: Lázaro, vem para fora. E é uma voz agitada, diferente, como algumas vezes o percebemos, mal comparando, os médiuns, quando incorporados, modificam a sua entonação. Ali o Espírito Cristo vibra em um corpo humano, com a autoridade, a imposição do Cristo de Deus. E vibrando, solicita que Lázaro saia, venha para fora. É categoricamente o que ele vai anunciar. E essa é uma coisa fundamental, porque
Em fazendo isto, ele faz uma oração ao Pai e diz: Pai, agradeço-te porque me destes ouvidos. Eu sabia que me ouves sempre, mas falei por causa da multidão aqui presente, para que creiam que tu me enviaste. E assim é dito que Lázaro sai enfaixado. Em geral, nas representações dos filmes, parece uma múmia, né? Toda enfaixada e toda enrolada. Ficaria algo absurdo que alguém todo enfaixado pudesse sair caminhando. Evidentemente que não era assim, porque entre os judeus havia a dinâmica para estes casos de fazer a prática, melhor dizendo, de enrolar o corpo com um lençol e pegar um trapo de pano, amarrar os pés suavemente, as mãos também com laços relativamente frouxos, apenas para não deixar que os braços caiam, porque mesmo entre os judeus havia a percepção de que aquela morte poderia ser uma morte falsa, poderia ter um caso de catalepsia, como é o caso, mas só que este é um caso mais grave, e o defunto, melhor dizendo, como dizemos comumente, despertar. Então dava a oportunidade de ele poder se desfazer. Mas lógico, ele estava enrolado e ele vem com uma certa dificuldade. E logo em seguida é Jesus a dizer: desligai-o e deixai-o andar. É a complementação. Magnífica essa passagem, porque ela nos coloca diante, primeiro, de uma situação que precisaria ser resgatada. Ou seja, como é que podemos perceber esta situação de Lázaro? Dizíamos anteriormente que Jesus categoricamente, no início do capítulo, havia dito que esta doença não era para a morte. Então, se considerarmos que morreu, estamos dizendo que Jesus havia errado no seu vaticínio. Obviamente que não ocorreu morte, como os comentaristas o têm, um caso de catalepsia. E este caso em particular foi, posteriormente, aqueles que quiserem fazer um estudo mais acurado, podem encontrar no livro de Ivone Pereira do Amaral, Recordações da Mediunidade, uma passagem de Bezerra de Menezes em que ele diz, eu vou falar aqui textualmente, falando do caso de Lázaro, e ele diz: aí vemos um estado cataléptico superagudo. E é interessante porque ele nos traz informações sobre o que tinha acontecido com Lázaro. Ele diz: superagudo porque espontâneo, relaxamento dos elos vitais pela depressão causada por uma enfermidade. Então, Lázaro passou pela enfermidade, entrou numa depressão profunda que levou a este caso de catalepsia. Olha que coisa impressionante. Nós imaginarmos que a profunda depressão, a tristeza a um grau acentuado pode levar a estes efeitos físicos e termos um quadro que se caracteriza por uma morte. Que as pessoas, muitas vezes em tempos recuados, sem ter os requisitos que hoje temos na medicina, enterravam pessoas vivas que estavam passando por uma condição como essa da catalepsia. Mas só que é informado por Bezerra que este caso era um caso muito agudo, diferente inclusive dos casos do filho da viúva de Naim e da própria filha de Jairo, que eram casos mais atenuados, mas esse era o caso mais grave. Os vínculos vitais que uniam o perispírito ao corpo já estavam quase que completamente desfeitos, não completamente, porque como o próprio livro dos Espíritos informa, se ocorresse todo o desligamento entre o corpo físico
e o perispírito, haveria de fato a impossibilidade de se voltar à vida naquela existência, naquele corpo. E não seria Jesus a defraudar as leis divinas, não seria Jesus a produzir um milagre, no sentido do que as pessoas imaginam, indo contra as leis divinas, porque Jesus veio, como ele mesmo disse, para cumprir a lei. De modo que havia ligações, liames, em que pese o corpo já apresentar condições em que, apresentando mau odor, já podia passar por uma condição de apodrecimento das extremidades. Mas Jesus, que era o médium por excelência, que é aquele que, o maior que já esteve entre nós, encarnado, utilizando-se do seu poder de magnetismo inigualável, consegue reconstituir ainda os laços vitais que ali estavam presentes, trazendo para o retorno à vida ativa. Fundamental olharmos para essa situação de Lázaro e buscarmos isso na nossa vida. Se nas nossas desesperanças podemos recorrer a Jesus e termos a confiança de que sua ação em nós é capaz de nos reanimar para a vida. E se assim não achamos, nos confrontemos com a pergunta de Jesus perante Marta: e tu acreditas no que eu te disse? E diante da pergunta de Jesus, saibamos como iremos responder. Se agiremos como Marta, em plena confiança, e dizemos: sim, Senhor, sei que poderás e sei que és tu o Filho de Deus vivo. E se assim entendermos, poderemos perceber a dimensão daquilo que é a lição trazida no Evangelho de João, que é um evangelho espiritual por excelência. Porque quando temos a narrativa de João, temos uma narrativa toda singular, diferente dos outros evangelhos, porque, além de tudo, João realiza esse evangelho. Quando os outros já existiam, ele não ia apresentar um evangelho a mais, mas também pelas características de João, que era entre os discípulos de Jesus aquele médium por excelência, aquele mais avançado na escala espiritual. Se poderíamos elencar os três mais avançados, haveríamos de dizer João, Pedro e Tiago, que eram os que estavam presentes nos grandes eventos de maior significado, como no Monte Tabor, etc. Mas João tinha uma narrativa para nos apresentar Jesus na dimensão espiritual do que ele era, e, em fazendo isso, a primeira parte do seu evangelho, até este episódio de Lázaro, no seu capítulo 11, é uma narrativa de apresentação de sinais. É dito o evangelho dos sinais. E quando pensamos em sinais, queremos dizer o quê? Porque o sinal é sempre para nos apresentar algo, sinal de alguma coisa. Por exemplo, quando pensávamos a essa época e víamos a águia romana, nós imaginávamos estar presente o exército romano, porque era uma representação de poder de Roma, é um símbolo, e imediatamente liga-se à ideia de Roma. Então, os sinais eram exatamente a apresentação daquilo que era Jesus, e nos ligar a outra parte do que é simbólico, porque um símbolo é isso, uma parte de algo que é um todo, que necessita de outra parte, como nós precisamos de Jesus. Como o que é de baixo necessita do que é de alto, como o que ainda é em trevas precisa de luz, como nós precisamos de Jesus. Como nós precisamos do divino, como nós precisamos nos unificar no divino. Ser como Ele nos convocou, um com o Pai, como Ele era um com o Pai. Por isso a vida de Jesus
é essa expressão do simbolismo, do simbólico. E é ele, por isso mesmo, o que nos conduz à unificação. E neste sentido, é fundamental ter a ideia daquilo que na representação disto, dos sinais, se representa também naquilo que é a dimensão do significado desta lição. Porque temos nessa lição dois componentes fundamentais. Libertado Lázaro, o que se libertava de fato. Trazido a efeito para a renovação da vida, o que estava renovado naquela existência de Lázaro. Diz Bezerra de Menezes, e com a passagem de Bezerra de Menezes fica mais claro ainda a ideia daquilo que Jesus nos traz de lição. Porque diz Bezerra de Menezes que Lázaro, após a enfermidade, enfrenta uma depressão. E se enfrenta uma depressão, enfrenta a noite escura da alma. E na noite escura da alma, ficamos distanciados da luz. Precisamos nos unificar com Cristo para luzir a luz que somos. Como o próprio Cristo nos dizia: vós sois luz, fazei brilhar a vossa luz. Naquele instante, Jesus, ao libertar Lázaro, o estava trazendo para a renovação da vida. Era uma mensagem de renovação e de felicidade. Como retrata Emmanuel em comentando essa passagem, diria: Lázaro não será feliz unicamente por voltar à carne. Imaginemos, poderia estar desvinculado do corpo, cumprida a sua jornada, estava livre, retorna à expressão carnal da sua existência, da sua vida, não é? E volta. Se voltar unicamente para voltar à carne, não é um ganho, digamos assim. Não é ganhar a felicidade. Para muitos dizem: olha que coisa maravilhosa, ele voltou à vida, como se ele estivesse distanciado da vida. Muito pelo contrário. Houve um aprendizado nesse deslocamento. Ele sai do corpo durante 4 dias. Imagina as conversas que aquele amigo de Jesus teve. Porque quem se desloca do corpo, dependendo da vida que leva, pode, como no caso de Lázaro, encontrar-se com os amigos espirituais, no seu nível espiritual ou mais ou superior, ou aqueles que levam a vida em desencanto, passando por uma situação dessa, não vão encontrar espíritos evoluídos, talvez alguns perseguidores e tal. Mas diz Jesus: ele irá se erguer. Não é unicamente voltar à carne, erguer-se espiritualmente. Então o retorno dele significa uma oportunidade de renovação da vida, e nisto está a felicidade de Lázaro. E é uma convocação a todos nós para percebermos a não existência da morte, da finitude da vida. A vida renova-se, seja numa própria existência, como no caso de Lázaro, seja em outras existências. Voltamos em oportunidades que o Cristo nos oferece, porque o Cristo resgatou Lázaro como resgata nós a cada instante, nos momentos da vida, por quando passamos por dificuldades ou quando, ao término de uma existência, necessitados de novas experiências, rogamos ao Cristo Jesus que venha nos socorrer. E Ele nos oferta uma nova oportunidade dizendo: ergue-te, vem para fora. E muitas vezes vimos ainda carregado dos nossos laços, dos envoltórios que ainda nos vinculam ao passado de dores. E diz Jesus: liberta-o. Liberte nós, cada um de nós, para podermos andar com as mãos livres, podermos nos ofertarmos em serviços aos irmãos, com os olhos livres, podermos visualizar todas as belezas e retratarmos essas belezas aos nossos irmãos que não possuem olhos de ver. Então,
na trajetória da libertação de Lázaro, diz Emmanuel, é preciso que nos libertemos dessas amarras, muitas delas significando as mágoas, os rancores que carregamos no peito, na lembrança daqueles que nos violentaram a vida, e dizemos, e toda vez que lembramos dessas ocorrências infelizes, nos colocamos encarcerados no túmulo. Mas diz Jesus, libertai-o. E temos que atender a este chamamento, dizendo também a nós mesmos, estou libertando as minhas mágoas, os meus rancores, aqueles a quem me vinculei por minha vontade, pela vontade dele, pela vontade de ambos, em rancores e mágoas e ódios. E se eu disser a este que me infelicitou e disser, irmão, vai em paz, segue tua trajetória, de mim não há cobrança alguma, estarei livre como Lázaro para me reerguer em nome de Jesus. Que os novos rumos de nossa vida seja como Lázaro ressuscito, voltando à vida pelo encontro com Jesus, e que possamos colocar as nossas mãos, nossos olhos, o nosso coração em favor e em serviço do bem, hoje e por todo sempre, assim seja.